Como eu já disse, a gente hoje fala de dependência química com Amor Exigente. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos. Eu, particularmente, amo. Digo que todo mundo com problema de dependência química ou sem, mas em busca de mais qualidade de vida, deve frequentar as reuniões de Amor Exigente. Grupo de auto e mútua ajuda. Você sai dali renovado, com a mente, com novas ideias, com metas para você colocar em prática e para viver uma vida cada vez melhor. E é um programa de muito sucesso que está espalhado por todo o Brasil e até em alguns lugares da América Latina. Qualquer pessoa participa sem custo nenhum, não precisa pagar. É ir e aproveitar. E como eu disse, hoje eu recebo o Miguel Tortorelli, que é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, e também o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que é o coordenador geral de saúde mental do Ministério da Saúde. Ele também é professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo, alguém que entende muito do assunto, que é dependência química. Bem-vindo, Miguel, meu amigo. Feliz Ano Novo de verdade, oficialmente, né? Também. Seja bem-vindo, viu? E Cláudia, cada vez mais linda. Muito obrigada, você é muito generoso, cada vez mais generoso. Doutor Quirino, uma honra recebê-lo, obrigada pelo seu tempo dedicado a nós. Uma satisfação estar aqui. Obrigada. Obrigado. Te convidar para sentar ali do lado do Miguel e convidar você que está em casa para participar do nosso programa, inclusive através do nosso WhatsApp. Você participa com as perguntas, com a sua colocação e até mesmo com o seu desabafo. Às vezes você só quer abrir o coração. Pode fazer isso aqui que é um ambiente seguro, tá bom? Então vamos lá conversar um pouquinho, porque a situação precisa desse conhecimento em relação à dependência química, né? Cláudia, para mostrar o seu prestígio do seu programa, estamos trazendo o doutor Quirino, que ele fica em Brasília, né? Mas ele é o coordenador nacional de saúde mental. Que honra, obrigada por Coisa ter vindo. muito importante e acabou agora, né, de ser promulgado, ser editado o novo projeto, o novo programa de saúde mental. Como é que é isso daí, doutor Quirino? Então, antes de mais nada, só para reiterar o agradecimento, uma satisfação estar aqui com vocês, com os seus telespectadores. Como o Miguel disse, nesse mês agora, no final de dezembro, então, foi publicada a nova política de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. Isso aconteceu por meio de uma pactuação, de um acordo feito entre gestores municipais, secretários de saúde dos municípios, gestores estaduais, secretários de saúde dos estados do Brasil e o governo federal. E por meio disso, uma série de modificações, de mudanças foram feitas na antiga Política Nacional de Saúde Mental, com o objetivo de torná-la mais acessível e mais efetiva para a população, para as pessoas que dependem do atendimento para transtornos mentais e dependência química no Sistema Único de Saúde. Importantíssimo, porque na verdade o quadro mudou, né? Com a força da indústria da droga, mudou muito o quadro. O que a gente tem de novidade? Quais foram essas mudanças? Na área especificamente de dependência química, nós temos algumas mudanças que entendemos que irão impactar positivamente na oferta de serviços e na sua efetividade. A primeira delas, para situações de cracolândia, de uso de drogas em cenas abertas, como por exemplo nós temos aqui em São Paulo e em outras tantas cidades do país. Nós vamos ter um serviço específico para essas realidades. Um serviço que funcionará 24 horas, um serviço que contará com equipe médica, equipe de psicologia, uma equipe de saúde presente para tratar dessas pessoas. Isso é uma política, mas isso já está sendo colocado em prática ou ainda não? Isso vai entrar em prática em breve. Nós publicamos, então, no dia 21 de dezembro, as portarias que efetivam essa política pública e vamos, então, a partir agora desse ano, colocá-la em prática. Vai ter recurso para isso, doutor Quirino? Vai. Os recursos para a nova política de saúde mental da ordem de 320 milhões de reais. Olha que beleza. E nós teremos também, além desse serviço específico que eu falei, que é o Centro de Atenção Psicossocial voltado para álcool e drogas, e com essa especificidade para funcionar nas áreas de Cracolândia, que hoje é um grande problema no país. Seria o CAPS 4. Seria o CAPS AD4. AD4. CAPS, álcool e drogas 4. É uma modalidade nova de CAPS
que vai ter essa função de Mas tratar... que vai estar instalada dentro da Cracolândia, na região da Cracolândia. Hoje a gente tem aqui em São Paulo o Cratode, que é bem pertinho da Cracolândia, né? Que fica ali no Bom Retiro, na Estação da Luz. Exatamente. A ideia é que nós tenhamos serviços parecidos com o Cratode em outras regiões do país. Essa é uma coisa interessante, né? Por exemplo, eu sempre digo que essa questão de álcool e drogas é muito importante para a saúde pública hoje no país. É um dos primeiros compromissos que eu tive quando assumi a Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, no Ministério da Saúde, foi participar de uma audiência pública na cidade de Cuiabá, justamente para discutir a Cracolândia de Cuiabá. E isso daí foi no início do ano passado. Isso daí só para a gente entender que cada vez mais, infelizmente, o problema de álcool e drogas e o problema das cracolândias são cada vez mais presentes. É uma coisa terrível, país. né? Eu me lembro que não faz muito tempo eu assisti um filme que mostrava um espaço fora do Brasil, onde as pessoas podiam usar drogas naturalmente. Aquilo me chocou de uma forma tão grande que eu falei, gente, olha o que existe nesse país. E hoje existe no nosso país, e assim, em todos os lugares, em tudo quanto é cidade. Isso é triste, né? E pelo que eu percebo, essa indústria veio tão forte que o país ficou sem muitas armas para lutar contra tudo isso. Quer dizer, no começo a questão era, prende, mas prender uma pessoa que está doente, para levar para onde? Interna, como é que interna muita gente, né? E outra coisa, com essa liberação em alguns estados, os Estados Unidos, né, a indústria paralela, aquela que trabalha com derivados da maconha, com bolo, chocolate, guaranás, refrigerantes, enfim. E hoje eu recebi uma de vinho. Você chegou a ver, não? Cheguei. Vinho de maconha. Então, cada vez mais eles estão... No fim, a liberação, a descriminalização, o pano de fundo é justamente essa outra indústria, que esse ano faturou 7 bilhões de dólares. E eles estão prevendo que chegue a 10 bilhões de dólares daqui a 2, 3 anos. A situação é muito crítica e, na verdade, a gente não pode ser leigo em relação a esse assunto. A gente precisa de conhecimento. É por isso que existe toda segunda-feira aqui o quadro de Amor Exigente, porque eu entendo que a população precisa de conhecimento. A gente não pode levantar uma bandeira sem saber do que é que a gente está levantando. Muita gente defende a legalização da maconha e fala, sim, é melhor, sem saber de fato os grandes males que isso tudo pode causar ou agravar na nossa sociedade que já está doente. A gente vai conhecer a história do Valdir. Essa história também nos ensina bastante. Ele começou a usar a droga com um colega, como muitos adolescentes começam, né? Um uso que era corriqueiro, despretensioso, tomou conta da vida dele. Foram 10 anos de uso até ele perceber que isso estava acabando com a sua própria vida, mas com a vida da sua mãe também. Como muitas mães que estão assistindo agora o programa estão sofrendo, a mãe do Valdir sofreu muito. Hoje ele está em recuperação e ele mesmo conta um pouquinho da sua história de superação e a gente compartilha contigo agora. Todos os dias, dava 9 horas da manhã, eu já ia para a biqueira comprar droga. E ficava até umas 4 da tarde. Aí eu ficava bem para minha mãe voltar do serviço. Quando ela voltava, eu já estava mais ou menos, mas estava ruim. Não estava. Estava bem para mim, né? Mas com certeza todo mundo percebia que eu estava estranho. Eu fiquei 9 anos, consegui fazer a faculdade, mais por pressão, por causa da família. Minha família, meus tios, todo mundo. Todo mundo se preocupa e pelo fato de meu pai e minha mãe serem separados desde os meus 7 anos. Eles se preocupam demais e pressionam. E acho que foi por isso. Se não fossem por eles, eu não teria feito faculdade, não teria feito nada. Nenhuma mãe, pai espera que o filho está usando droga, né? E minha mãe, ela dormia do meu lado. Eu achava muito estranho, porque eu abri o olho às vezes no meio da noite, ela estava do meu lado. E eu perguntava para ela por quê. E ela falava, não, vai saber se você vai estar aqui amanhã ou depois. É muito louco. E aquilo para mim foi o fundo. Eu estava totalmente no fundo do poço. E aí eu busquei ajuda para ser internado. Eu não conhecia a adicção, fui conhecer só agora quando eu fui internado. Eu descobri que eu não tinha controle e quando minha mãe descobriu
que eu estava usando. Um mês depois eu já fui internado. Por vontade própria eu fui, porque minha mãe estava totalmente perdida, não sabia como lidar. E lá na clínica eu consegui descobrir o que era adicção. Hoje eu estou muito feliz com a vida que eu estou levando. É difícil pra caramba. Meu sonho é continuar limpo. O conselho que eu dou para as mães é acreditar e buscar ajuda. Não desistir do filho de forma nenhuma, que nem a minha mãe fez. Eu tomo como aprendizado que a gente deve sempre seguir pelo certo. De forma nenhuma a gente querer meter os pés pelas mãos, achar que é independente, achar que pode fazer as coisas, egocentrismo. A gente tem sempre que pensar nos outros e em nós mesmos. Valdir, obrigada. A gente percebe que você está pensando em você e está pensando em todos nós na hora que você abre teu coração e conta a história da tua vida. Força aí só por hoje e estamos torcendo pela sua recuperação, viu? Ele disse que foi internado. Fala, Miguel. Você vê como o grupo do Amor Exigente funciona. A mãe conheceu o Amor Exigente, né? Um mês depois o levou a tratamento, constataram que era necessária a internação. Foi internado e está aí hoje. Coisa maravilhosa. Amor Exigente é continua fantástico, frequentando, gente. tanto a mãe como ele, os nossos grupos lá na Zona Norte. E outra coisa, tem muita mãe que fala assim, preciso internar meu filho. Eu entendo e se for necessária a internação, ela é eficiente, mas você, mãe, pai, esposa, você precisa estar no grupo de Amor Exigente, porque nada muda se a gente não mudar, tá bom? Ele falou sobre internação. Em relação às políticas públicas, tem alguma mudança em relação à internação? Tem. Infelizmente, nós temos no Brasil, né, ainda hoje, nós temos um déficit de vagas para internação de pessoas que apresentam quadros de dependência química. Com a nova política agora de saúde mental, nós trabalharemos bastante com o intuito de expandir e qualificar as instituições para a internação dessas pessoas. Nós agora trabalharemos junto aos hospitais psiquiátricos especializados com o intuito de qualificar esses hospitais para receber indivíduos com dependência química. Nós também estamos trabalhando em hospitais gerais também para ofertar a internação desses pacientes em hospitais gerais. A grande mudança que aconteceu para a nova política agora de saúde mental é que antes as internações de pacientes dependentes químicos em hospitais gerais não aconteciam em enfermarias, em locais especializados. Hoje a partir de agora, nós faremos essas internações em locais especializados, enfermarias especializadas e com equipes de saúde mental especializadas, o que também não era exigido pelas normas do Sistema Único de Saúde. Além disso, também foi publicada no final do ano passado uma portaria, ou seja, uma regulamentação do Ministério da Saúde, em parceria com gestores estaduais e municipais, para que nós, então, formemos um grupo de trabalho para que nós possamos qualificar e ampliar também, aí não internação, mas o acolhimento dessas pessoas depois de um eventual período de internação em comunidades terapêuticas. Então, o regime de tratamento em internação, em acolhimento em comunidades terapêuticas também vai ganhar potência com a nova política de saúde mental. Só uma coisa, deixar claro, doutor Quirino, o pessoal fala da lei antimanicomial e esse pessoal que é contrário a essa melhoria que foi feita na política, que vão novamente colocar e entulhar essas pessoas em hospitais psiquiátricos que vão ficar lá o resto da vida. É isso? Não é nada disso, né? Na realidade, o que nós vamos fazer, inclusive, hoje no país, nós temos uma realidade que, infelizmente, nós temos ainda muitos moradores em hospitais psiquiátricos, indivíduos que adoeceram em algum momento da sua vida, acabaram sendo internados e lá foram esquecidos, abandonados. Nós vamos intensificar a política pública para que nós possamos retirar essas pessoas dos hospitais psiquiátricos. Reintegrando a sociedade? O hospital Tem psiquiátrico, que fazer uma reintegração, exatamente, né? o hospital psiquiátrico não é lugar para se morar, aliás, o hospital não é lugar para morar. Mas não vão jogá-lo para a família se vira, não é isso? Não, na Foi verdade... o que foi feito... Isso.
Esses indivíduos hoje, que são moradores dos hospitais, eles irão para estruturas assistenciais que se chamam residências terapêuticas, são casas na comunidade que vão receber esses indivíduos. E as vagas dos hospitais psiquiátricos, dos hospitais gerais, servirão para internação aguda, ou seja, o indivíduo que apresenta um quadro de dependência química, ele precisa receber um tratamento agudo por conta dessa situação que pode se agravar em determinado momento. Ele vai ser internado por um período breve de tempo com o objetivo sempre da reabilitação social. Como o próprio Miguel disse aqui, o indivíduo que apresenta um quadro de dependência química, ele pode precisar de uma internação não só por conta da dependência química em si, mas ele pode apresentar, por exemplo, o que a gente chama de comorbidade, que juntamente com o quadro da dependência química, ele pode ter um quadro psiquiátrico outro, como por exemplo um quadro psicótico, e ele pode precisar de uma internação, às vezes por conta disso. E essa comorbidade é bastante comum. A gente está falando, por exemplo, da questão do uso de maconha, que infelizmente, tem se diminuído bastante aí a percepção da gravidade que é o uso dessa droga. A maconha, por exemplo, é um fator de risco importante para quadros psicóticos e muitas pessoas não sabem. Vai levar a esquizofrenia. E enxerga, por exemplo, a maconha como sendo uma droga leve que pode ser utilizada sem maiores problemas, o que não é verdade. Então, a política pública hoje vai ter como objetivo tentar oferecer cuidado para as pessoas de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Esse atendimento pode ser nos CAPs, pode ser nos ambulatórios. Uma outra inovação da política agora, a gente vai criar equipes especializadas para o tratamento das pessoas nos ambulatórios, coisa que antes a gente não tinha. Ou seja, então, a atenção para o dependente químico e para pessoas que apresentam outros transtornos mentais vai acontecer de acordo com a necessidade do indivíduo. E precisa estar focada mesmo, precisa ser séria, porque a doença, ela é muito séria. Eu volto aqui para a gente conversar já, e eu sei que você, mãe, pai, às vezes fica achando que a internação é a salvação. Eu repito, o seu filho, quando vai para uma internação, ele vai para uma desintoxicação. Se ele tem uma comorbidade, ele vai tratar a comorbidade, como no caso da esquizofrenia e outras doenças. Mas a família precisa ser tratada, porque nada muda se você não mudar. Você tem que cuidar de você em primeiro lugar, né? Você tem que estar no eixo. Então, busque ajuda, vá para um grupo de amor exigente. E cuide-se, ame-se, viu? Eu vou voltar lá já para a gente continuar o nosso bate-papo. E a gente continua o nosso assunto importante sobre dependência química, entendendo aí essa mudança na política pública que é tão importante, né? Tem uma mudança que a gente julga que é muito importante. Querido. Qual é ela, doutor Quirino? Então, isso é para as famílias, né? O que acontece hoje, né, é que os atendimentos que são prestados na rede pública de saúde mental e para pacientes com dependência química não seguem protocolos clínicos, né, pré-estabelecidos. Isso é uma coisa extremamente importante. Nós sabemos que o tratamento dos indivíduos com transtornos mentais, com dependência química, apresentam já hoje níveis de evidência científica que precisam ser aplicados quando a gente vai tratar esses indivíduos lá nos ambulatórios, nas internações, e é isso que a gente vai começar a fazer. A gente vai começar agora, então, a construir protocolos clínicos para o tratamento dessas pessoas. E essa turma do atendimento está treinada para isso? Isso está assim, só no papel, numa reunião onde foi definido, ou isso já está sendo colocado em prática? Então, isso daí, na verdade, foi publicado agora, dia 21 de dezembro. Então, isso daí está recém aprovado. Isso é uma coisa que é importante, porque não foi uma decisão exclusiva, por exemplo, do governo federal. Isso foi uma decisão tomada em conjunto com estados, municípios e o governo federal, o que dá mais potência para a nova política. Não precisa, porque na verdade a gente está perdendo uma força de trabalho incrível, uma força intelectual grande, a gente está tendo um gasto com saúde que vai ficar cada vez maior, porque a gente já percebeu que essa doença, que é a dependência química, ela tem comorbidades e comorbidades sérias. Inclusive a gente sabe que aumentou o índice de doenças sexualmente transmissíveis nas Cracolândias, a situação é crítica, terrível. Quer dizer, o gasto com saúde também, se não for tomada uma providência severa, vai ser também maior, né? E a perda de material humano, de gente maravilhosa que vai fazer esse país para frente, também está sendo perdida. Então, é o que eu digo, é assim, a gente precisa levantar essa bandeira, a gente precisa de todo mundo unido para vencer essa indústria que foi
violenta, rápida, né? Muito rápido a gente viu um país sendo devastado pela droga. E uma coisa interessante é que dentro desses protocolos clínicos, você bem vem falando aqui durante a nossa conversa da importante participação das famílias no tratamento. E nesses protocolos clínicos nós não só trabalharemos protocolos assistenciais de cuidado para os pacientes, mas também para as famílias. E claro que o Amor Exigente tem sido um parceiro nosso desde o início dessa caminhada. É extremamente importante nós não deixarmos de lado as famílias, que são extremamente, que exercem um papel fundamental na recuperação dessas pessoas. E o que é importante também, os governos, tanto municipal como estadual, vão atacar agora, tá, as Cracolândias e as mini Cracolândias, tá, para tentar se diminuir esse... Olha, hoje existe, segundo dados da Prefeitura aqui de São Paulo, 16 mil moradores de rua, sendo que desses 80% são dependentes químicos e 30 e tantos têm comorbidades. Então, vai ser oferecido para essas pessoas tratamento, locais de moradia, né? Vão ser capacitados para serem reinseridos no mercado de trabalho. Então, vai existir por parte do Estado, do município, ao menos aqui de São Paulo, que nós estamos acompanhando, esse mutirão. E com o governo federal abrindo esse leque, fazendo o que realmente nós já há muito tempo vimos pedindo, mas que o doutor Quirino, com o conhecimento que já tinha, colocou em prática e fez virar realmente uma lei. Não, eu te dou parabéns, mas eu tenho certeza que agora a turma toda está de olho. A gente quer ver essas mudanças sendo colocadas em prática porque elas são realmente importantes. Mas uma coisa que é legal é a gente entender assim, se o governo está preocupado, resolveu te dar a mão nessa luta, porque não é fácil a sua luta com a dependência química, vamos embora, vamos em frente. Mas sozinho, a gente não dá conta. Então, de coração, vá para um grupo de Amor Exigente. Você não vai pagar nada por isso. E eu não estou fazendo aqui uma propaganda para você gastar seu dinheiro. É nada. É só para você unir força com força para lutar contra essa doença que é devastadora e está acabando com a nossa sociedade. Não fique só. Vá para um grupo de Amor Exigente no site amorexigente.org.br. Tem vários endereços. Ali você escolhe o mais próximo da sua casa. Eu, por exemplo, vou no Amor Exigente no Morumbi, que fica ali na Igreja de Santo Américo. Miguel vai em Santana. Ali no Jardim França. Tem tudo quanto é lugar. Entra lá. Você fala, Cláudia, mas tem em Manaus? Tem. Tem em Londrina? Tem. Tem em Minas Gerais? Qualquer lugar, entra lá. Está espalhado por todo o Brasil. Grupos de apoio. Então você vai encontrar o seu. E na dúvida, não tem perto de mim. Você pode vir para São Paulo, fazer um dos cursos de capacitação, entrar em contato com a sua regional e abrir um curso aí pertinho de você, no seu bairro, até mesmo na sua casa, num grupo pequeno, tá bom? Funciona, dá certo e é por isso que eu posso dizer, amo e quero que você também faça parte. Muito obrigada, Miguel. Eu é que agradeço. Só dizer uma coisa, nós agora, semana passada, vislumbramos agora uma luz lá nos Estados Unidos que o presidente Trump mandou jogar duro, porque existe uma lei federal nos Estados Unidos proibindo a maconha. E os estados... Estão liberando. Só que o Trump mandou jogar duro. Aí tem que jogar duro, gente, porque o negócio é devastador. O doutor Quirino falou e reforçou o que a gente fala aqui. Maconha pode levar à esquizofrenia, o índice é alto. Sim, e não só maconha, outras drogas também. Então, é importante que a população tenha clareza sobre isso, para que o uso da droga não seja como acontece hoje, que às vezes é uma situação que é minimizada os seus possíveis efeitos devastadores, como você falou. Não, e parte da mídia gosta de propagar como se fosse uma coisa legal, né? Estava vendo esses dias os jornais mostrando a legalização lá em Los Angeles e aí mostrando que tinham pessoas idosas, famílias indo comprar. Gente, isso é terrível e a gente tem que ficar de olhos bem abertos. Isso visa dinheiro e acaba com os nossos filhos, com a nossa família, a gente tem que lutar contra. Muito obrigada. Foi uma grande satisfação. Nós aqui agradecemos. Doutor Quirino Cordeiro Júnior, Miguel Tortorelli, até a próxima, viu? Foi um prazer receber. Um grande Muito obrigado. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, obrigado. Vamos seguindo em frente.
E aí é que eu digo, depois que a gente tem todo esse conhecimento, a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente tem que agir, viver, estar desperto aí pra vida, viu?